voltamos com o segundo bloco do Super Notícias desta quinta-feira. Só lembrando que no primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E neste segundo bloco você terá a oportunidade de acompanhar uma entrevista super especial com Carlos Alvarenga. Ele que é contador e que está aqui para poder falar justamente sobre a importância desse tipo de profissional no mundo das empresas, mas também na vida de várias pessoas que possuem os seus contadores para poder ali ajudar na administração de sua vida financeira. Carlos Alvarenga, primeiramente, seja muito bem-vindo, boa tarde e obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Gustavo. É uma honra estar aqui com você, falando mais um pouco da profissão da contabilidade, que é uma profissão que foi sofremos muito preconceito, achando que é simplesmente pagadores de guia, Sim. que gera guia para imposto para pagar, que somos aliados do governo, mas já vou tentar desmistificar isso aí o mais possível, que a contabilidade hoje ela está 100% focada no empresário. Sim. E para a gente poder começar o nosso bate-papo, queria saber de você em relação justamente isso, a importância do profissional, a importância do contador no mundo dos negócios. Depois a gente entra um pouquinho mais na vida pessoal, né? Porque como você pode falar com propriedade, existem muitas pessoas que possuem os seus contadores para poder lhe ajudar na questão financeira. Mas qual que é a importância? Onde que vocês entram no mundo dos negócios? E aí, englobando, pequenas, médias e grandes empresas. Claro, o contador ele vem para desburocratizar uma coisa que é muito difícil, que é a tributação brasileira. Sim. Tanto para o CNPJ quanto para a CPF. Contador, eu gosto de falar que ele é o médico das empresas. Sim. Quando você não sabe como resolver um assunto, quem que você deve procurar? Contador. Contador, ele mexe com a parte burocrática, que é abertura, alteração, baixa de CNPJ. Nós vamos entrar também nas obrigações acessórias, como ICMS, imposto de renda, impostos em gerais de empresa e também na parte da legalização em geral, Gustavo, que tem governo federal, governo estadual, município, isso que faz um contador tradicional. Se você precisar de um contador para resolver problemas da sua empresa, esse é o profissional que você vai procurar. E principalmente para a gente poder focar num nicho que é bastante especificado aqui em Governador Valadares, que são as pequenas e médias empresas. E eu sei que você atua em grande parte dessas pequenas e médias empresas aqui de Governador Valadares, porque, é claro, quando a gente fala das grandes empresas, muitas pessoas pensam que é um mundo ideal, mil maravilhas. Que todo empresário é um empresário grande. Para poder focar nos pequenos e médios empresários, aonde é que você atua como contador? Então, o contador para os pequenos e médios empresários é um parceiro fundamental. Quando eu digo é por quê? Porque muitas vezes o cara quer começar sozinho, Gustavo. Mas só que o contador é o cara que vai te falar o caminho que as outras empresas já passaram. Sim. Muitas vezes o cara fala assim, não, eu não vou contratar o contador porque ele é um custo a mais. Mas eu te garanto que quando você contrata um contador, depois eu vou te explicar que existe 4 tipos de contador, Gustavo. Pode falar, pode emendar, sei que nada. Quando você procura um contador que eu chamo de contador consultivo, é ele que vai ter a obrigação e o prazer de fazer o seu negócio crescer. Sim. Porque é um parceiro que ele começa pequeno com você, mas quando você se torna grande, o contador também se tornou grande. É um parceiro de longa data. Por isso que tem contabilidade, fala assim, já estou com o meu contador, já tem 20 anos, porque realmente é um parceiro. Mas existem tipos de contabilidade que você que é pequeno deve procurar. Tem contabilidade que é tradicional, aquela que vai ter um contador atrás da mesa, que vai te gerar boleto para pagar, vai resolver seus problemas, folha de pagamento e nunca vai te ajudar em nada. Tem a contabilidade hoje, que é uma contabilidade muito importante que os pequenos e médios empresários devem procurar, que é uma contabilidade consultiva. O que é isso? Ele também vai fazer a parte burocrática, sim, mas é o cara que vai te auxiliar na tomada de decisão. Isso é muito importante. Porque muitas das vezes o pequeno empresário ele contrata um contador e o contador não vai ligar para ele, ou ele tem até vergonha de conversar com o contador. Não, eu sou pequeno, ele gosta de dar ideia para os grandes, mas isso é completamente um equívoco. O pequeno empresário ele deve procurar seu contador para todas as tomadas de decisão. Um exemplo, até mesmo, Gustavo, para alugar um ponto, porque o contador ele sabe tudo do empreendedorismo. Isso que eu chamo de contabilidade consultiva. Não é o cara que só vai te ligar e falar assim, ó, você tem um imposto tal para pagar, você está devendo uma coisa, está na hora de fazer seu imposto de renda.
Não, é o cara que vai te falar de empreendedorismo, é o cara que vai te falar de marketing, ele vai falar onde você deve anunciar o seu produto, redes sociais. A gente tem um trabalho muito bacana nas redes sociais, que eu respondo perguntas de gente que não é cliente meu, com todo prazer e carinho, porque eu sei que o empresário no país é o que move a economia. O pequeno empresário, ele é responsável por mais de 60% da geração de emprego no país. Então, procure sempre uma contabilidade que seja uma contabilidade consultiva para te ajudar sempre, sempre, sempre a subir de nível no seu negócio. E você tocou num ponto muito importante em uma das suas explanações sobre a questão de que muitos empresários, e aí não sei se eu posso englobar os pequenos, médios Claro. e grandes, que às vezes querem fazer tudo sozinho. Sim. Só que acabam não tendo o discernimento e a noção do quão importante é o trabalho do contador, porque você mesmo aqui acabou de explicar como é amplo e o quão abrangente é o trabalho de um contador dentro de uma empresa, principalmente nas pequenas e médias empresas. Com certeza. Um exemplo simples é a questão de gestão de pequenos negócios. Para você que está começando, vamos botar uma cozinheira, começou na cozinha da casa dela, começou a fazer o seu prato, começou a vender na internet, deu certo, quer abrir um negócio. Sim. Se aventura, aluga um ponto, vai lá, compra um maquinário, faz um parcelamento, tudo mais, sem contato com nenhum contador ou um gestor de empresa. Dificilmente vai se sustentar, porque o custo desse negócio ele começa a onerar bastante. Sim. Aí aquele lucro que ela tinha para sustentar sua família, ficar mais perto dos filhos, acaba que ela fica sendo escravizada do negócio. Quando você procura um profissional de contabilidade, antes mesmo de você tomar esse próximo passo, a gente já vem com o produto pronto. Fala assim, fulano, você tem que fazer isso, você tem que alugar o ponto aqui, você tem que diminuir o seu custo. Vamos fazer um planejamento de custo. Porque em Valadares, Gustavo, muito comum as empresas quebrarem por não ter controle do seu custo fixo. Isso é normal. Eu costumo falar que o primordial de qualquer empresa é você nunca gastar mais do que você ganha. Como é na vida pessoal. Na vida pessoal. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho que fazer esse investimento que vai me dar esse retorno. Claro, investimento é importante, mas ele tem um momento de ser feito. O gráfico de um negócio, ele nunca pode crescer muito rápido, porque as despesas crescem muito e Valadares e qualquer tipo de... No Brasil inteiro a gente passa por momentos de crise. E Valadares, principalmente, por causa de Rio Doce, enchente, tem muito mais crise. Tem estudo que fala que nos últimos 5 anos nós passamos por 40 crises. Só aqui em Valadares. Não, em Valadares mais porque tem essas demandas de enchente e tudo mais que é. Então, o que acontece? Se você tem uma gestão enxuta, dificilmente o seu negócio vai quebrar. Ah, Carlinhos, mas eu quero ficar rico. Todo empresário, ele tem o sonho de ficar rico. O cara abre a empresa... Ou a moça abre a empresa no intuito de ficar bem, de ficar mais perto dos filhos e tudo mais. Mas isso não é da noite para o dia. Claro. Entendeu? Porque muitas das vezes, agora é a questão da internet. Tem muitos gurus que vendem isso na internet. Que você vai abrir uma empresa gastando 0 e vai ganhar R$1 milhão em 30 dias. Gente, isso aí é terrível. Isso não existe. E eu acredito que para você ter noção desse negócio, você tem que procurar um profissional de contabilidade para te abrir os olhos. Sobre o contador na vida pessoal. Sim. Muitas pessoas, e até mesmo empresários, né, que possuem um contador ali para poder ajudar, fazer um trabalho de auxílio na questão financeira de suas respectivas empresas, acabam tendo também um profissional, um contador, para poder também ser uma espécie de ajudante na sua vida pessoal, com as despesas de casa, enfim, onde atua e como é que é o trabalho do contador na vida pessoal. No CPF, podemos Sim, colocar vamos lá, assim. CPF. Geralmente isso acontece muito com os profissionais liberais e aqueles que ganham acima do limite do imposto de renda. Aí já vem um profissional de contabilidade para fazer aquela carga tributária, como se diz, é a famosa declaração do imposto de renda anual. Mas não é só isso. Por exemplo, se você tem um ganho, como se diz, considerável, vou dar um exemplo muito dos médicos. Sim. Os médicos, eles têm um ganho bem considerável, porque fazem muitos plantões e tudo mais. Pra você ter ideia, eu tenho cliente médico que pagava todos os impostos na pessoa física. E esse imposto ele pode chegar até 27,5%. Nós fizemos um planejamento tributário, falamos com ele que a melhor coisa é ele abrir um CNPJ e faturar pelo CNPJ. Hoje o cara consegue pagar a faculdade do filho dele
com o imposto que ele economizou por mês. Sim. Então isso aí está muito presente na realidade dos CPFs, o pessoal que ganha um pouco mais, até mesmo nas respectivas empresas com CLT, carteira assinada, que às vezes vale a pena você desvincular, abrir um CNPJ, virar uma pessoa jurídica para você pagar menos imposto. Aí muita gente fala assim, mas isso daí é sonegação? Eu disse, não, isso não é sonegação, isso é um planejamento tributário, totalmente dentro da lei. Você é obrigado a pagar os seus impostos, mas não mais do que você deve. Muitas das vezes está pensando assim, não, mas quanto mais imposto pagar é melhor. Não, você pode faturar mais e pagar menos imposto. Esse é o trabalho do profissional de contabilidade nos CPFs hoje em dia. Continuando falando sobre os CPFs, nós sabemos, né, e principalmente neste momento que nós estamos vivendo, de acordo com o IBGE, temos um número bastante elevado de pessoas que se encontram na situação de desemprego, né? 14 milhões de pessoas se encontram nessa situação. Então nós sabemos que milhares de pessoas aqui no Brasil não possuem a condição de poder contar com o trabalho de um contador. E qual é a dica, você que é um profissional, é um contador e que atua na questão financeira, no mercado financeiro, qual é a dica que você dá para essa pessoa que não tem condição de poder contratar um contador e precisa ter um auxílio financeiro para poder administrar as despesas de casa, mas ao mesmo tempo não possui condições suficientes para poder contratar o seu serviço, por exemplo? Com certeza. Ô, Gustavo, as redes sociais, a internet, os melhores de qualquer profissão estão na internet. Eu acho que você, que é uma pessoa que é interessada por esse tipo de assunto, pode começar a seguir os profissionais de contabilidade, que você vai ter uma gama de assessoria muito grande, até mesmo para fazer pergunta. Por exemplo, meu Instagram ele é aberto para qualquer tipo de pessoa fazer pergunta. Sim. E eu consegui, até hoje, responder todo mundo, que é um carinho muito grande que eu tenho. Por quê? Porque eu acredito que o ser humano ele consegue ficar bem quando ele consegue ter suas contas em dia, quando ele consegue pagar, ter o sustento da sua família. E muitas das vezes é uma dica que um contador te dá que faz você alcançar esse tão sonhado, como se diz, não a independência financeira, que é o dinheiro já trabalhando para você, mas é você ter um sustento digno para a sua família. Igual a questão dos desempregados, eu falo, eu tenho muita demanda de trabalho no meu escritório. Como se diz, todos os meus clientes direto me pedem para ser, arruma para mim uma secretária, arruma para mim um vendedor, arruma para mim um auxiliar de qualquer coisa. Mas infelizmente, Gustavo, a gente tem que botar isso na realidade, é que as pessoas estão descapacitadas, entendeu? Muitas das vezes, pegar e ir numa oportunidade, fazer um determinado curso, mandar uma mensagem para mim assim, Carlinhos, o que está em alta? Pra você ter ideia, pessoal que está nos assistindo, uma dica de faculdade que eu dou para vocês, façam ciências contábeis. O mercado está totalmente faltando profissionais. Está faltando profissionais. Eu tenho um parceirão que foi professor meu da Univale, o Sérgio, que ele fala comigo, Carlinhos, vamos tentar aparecer mais com curso de ciências contábeis, porque infelizmente a gente não está tendo profissionais. Então a questão dos desempregos, quem está nessa fase aí agora, eu aconselho, vamos procurar uma capacitação. Se você tem interesse em trabalhar em escritório de contabilidade, manda uma mensagem para mim que a gente vai conversar para você se capacitar e tornar um profissional, quem sabe, da área de contabilidade. É muito bom, viu, Gustavo? Com certeza. Ele é para você ajudar o empresário a atingir um sonho, é muito bom. E muito gratificante, principalmente quando o objetivo é alcançado com sucesso. Carlos, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Foi uma honra ter você aqui para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre esse tipo de profissional tão importante, né, como nós dissemos agora há pouco, né? Tanto na vida dos empresários de pequeno, médio ou grande porte e também nos CPFs, podemos colocar assim, na vida pessoal. Todos nós sabemos que muitas pessoas possuem contadores nas suas vidas para poder auxiliar e ajudar na vida financeira. Obrigado mais uma vez, Carlos, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu que agradeço, Gustavo. Eu já falei com você aqui nos bastidores, sou um amante do empreendedorismo. Se precisar da minha ajuda ou auxílio para tirar qualquer dúvida a respeito desse negócio, da gente fazer empresas cada dia a mais alcançarem o sucesso, eu falo que o empresário, ele que move esse país, ele que gera emprego, ele que gera renda. E se precisar da minha ajuda para a gente conseguir esse objetivo, estarei à disposição.
Obrigado mais uma vez, Carlos. O Super Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Só lembrando que o Atlético volta a campo no próximo domingo, às 4 horas da tarde, lá no Estádio Castelão, quando o Galo vai encarar a equipe do Fortaleza. O Atlético, né, que está aí um longo período fora de ação, né? O último jogo do Galo foi há 2 semanas contra a equipe do Bragantino, 1-1, jogo disputado lá em Bragança Paulista, e o Atlético que retornará a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo contra a equipe do Fortaleza. Lembrando que o Fortaleza venceu o Atlético no primeiro turno do Campeonato Brasileiro pelo placar de 2-1 de virada, portanto, Atlético que está engasgado com o Leão do Pici neste Campeonato Brasileiro da Série A. Na Série B, o Cruzeiro volta a campo no sábado, após o empate contra a equipe do Goiás, 1-1, jogo disputado em Goiânia. O Cruzeiro vai a campo no sábado contra a equipe da Ponte Preta, jogo que será disputado lá na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, já que Belo Horizonte não pode, né? O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, acabou vetando a volta de público nos estádios, tanto Mineirão ou Independência, e o Cruzeiro conseguiu mandar essas duas partidas, vai mandar os seus 2 próximos jogos lá na Arena do Jacaré, na cidade de Sete Lagoas. Tanto agora neste sábado contra a equipe da Ponte Preta e também na próxima partida, depois do duelo contra a equipe paulista, contra a equipe do Operário de Ponta Grossa. O Super Notícias desta quinta vai ficando por aqui. Meu muito obrigado por você que acompanhou até este presente momento e eu volto amanhã com mais notícias de Valadares e região do Brasil e do mundo. Um grande abraço e até amanhã.